No dia 22 de junho, os Estados Unidos da América conduziram a Operação Midnight Hammer, ou Martelo da Meia-Noite, que consistiu no uso de vários bombardeiros de última geração, vários caças para abrirem caminho e um submarino nuclear para o bombardeamento de 3 instalações nucleares do Irão, onde o urânio estava a ser enriquecido já a 60% para uso em armas nucleares. São elas a instalação nuclear de Natanz, o Centro Tecnológico Nuclear de Isfahan e a usina de enriquecimento de urânio de Fordow. No entanto, uma das instalações, a usina de enriquecimento de urânio de Fordow, localizada a cerca de 30 km a nordeste de Qom, no Irão, encontra-se construída na rocha sólida de uma montanha, concretamente a cerca de 80 a 100 metros de profundidade. E isso foi feito justamente para proteger e tornar a usina à prova de qualquer tipo de ataque, especialmente os bombardeamentos aéreos. E é por causa disso que Israel fez uma verdadeira campanha para incentivar os Estados Unidos a entrarem nessa guerra. Isso porque os Estados Unidos são o único país no mundo que dispõe da temida MOP, ou Massive Ordnance Penetrator, a única bomba no mundo com chances de causar algum estrago significativo em instalações tão bem protegidas, construídas bem fundo na rocha sólida de uma montanha, como a usina nuclear de Fordow. A Massive Ordnance Penetrator, ou GBU-57, ou simplesmente MOP, é uma bomba de quase 14 toneladas de massa do tipo destruidora de bunkers, feita para ataques de alta precisão. Com pouco mais de 6 metros de comprimento e pouco mais de 2.400 kg de explosivos, como AFX-757, PBXN-114, ela foi desenvolvida pela Boeing e é capaz de penetrar até 60 metros, isso mesmo, 60 metros de concreto armado, e pode penetrar ainda mais fundo em materiais mais leves como areia. Composta de um fusível de atraso e feita de um aço especial extremamente denso e resistente chamado Eagle Steel, ela é capaz de suportar e resistir a extremos impactos antes de explodir bem fundo no solo. E ela foi desenhada para ser lançada por um e único avião em todo o mundo, o B-2 Spirit, o avião mais caro do mundo, que só pode carregar um máximo de 2 bombas por vez. No entanto, a usina de Fordow foi construída bem fundo sobre uma montanha em profundidades que estimam-se em cerca de 80 a 100 metros. Isso significa que a MOP teve de perfurar não só vários metros de rocha sólida, mas também teve de perfurar uma densa camada de concreto reforçado que protege as alas principais da instalação inteira. Então, se a MOP pode perfurar cerca de 60 metros e a usina está a cerca de 80 a 90 metros de profundidade, sobrando aí um gap de 20 a 30 metros remanescentes até ao núcleo da usina, por que o presidente Trump afirmou que as bombas obliteraram completamente a usina logo de primeira? Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. A capacidade de uma bomba perfurar e atravessar várias paredes uma após a outra, ou perfurar vários metros no solo ou na rocha, é realmente impressionante e parece algo tirado da ficção científica. No entanto, a capacidade de uma bomba perfurar tais superfícies depende de alguns fatores físicos e balísticos que devem ser muito bem cumpridos para que a coisa realmente funcione. São eles o material com o qual a bomba é feita, que deve ser muito forte e resistente, o feitio da bomba, especialmente do bico, a velocidade de impacto e a densidade da própria bomba. O material com o qual ela é feita não só a previne de se desintegrar totalmente e virar metal retorcido logo no impacto inicial, mas também serve para proteger os componentes eletrônicos da bomba, como o módulo de GPS e o fusível de detonação, de pararem de funcionar prematuramente, apesar da sua localização mais para a traseira da bomba, uma vez que esse tipo de bombas podem até mesmo contar o número de andares que elas já atravessaram para explodir apenas em um andar pré-determinado. E no caso da MOP, a sua eletrônica e o seu fusível de detonação permitem que ela estime a profundidade que ela já alcançou e até avalie o tipo de material encontrado durante a penetração, para então estimar o melhor momento para explodir. O feitio da bomba desempenha um papel igualmente crítico na capacidade de penetração, já que são empregues essencialmente 2 feitios: as bombas de grande massa e grande densidade, porém pouco volume,
como a GBU-28, que apesar do seu feitio fino, consegue perfurar até 60 metros em concreto armado e até 30 metros no solo. E o feitio de bombas de grande massa, grande densidade e grande volume, como a MOP, que pode perfurar até 60 metros em estruturas de concreto armado e rochas. Porém, nenhum desses pontos anteriores funcionará se a velocidade de impacto não for tremenda. A MOP é lançada de grandes altitudes, qualquer coisa em torno dos 10.000 a 15.000 metros de altitude, o que a permite entrar em uma queda livre supersônica, atingindo velocidades em torno dos 1.700 a 2.500 km por hora. Isso garante altíssima energia cinética no impacto, que é essencial para garantir que ela consiga atravessar e atingir grandes profundidades de penetração. Mas mesmo com todo esse poder, a MOP possui suas próprias limitações e nem tudo pode ser perfurado com facilidade. E é por essa razão que o bombardeamento à usina de Fordo requereu o uso de 7 B-2 Spirits, dos quais cada um carregava 2 bombas MOP. Sabendo das limitações da MOP e não se tendo com muita clareza a exata composição da rocha, das paredes e da estrutura em geral com a qual a usina foi feita, e não se tendo também com muita clareza a exata profundidade da usina, os Estados Unidos empregaram um ataque com efeito de multiplicação da profundidade, que muitos estão chamando de drilling. Esse ataque consistiu em apenas 6 pontos de impacto feito pelas MOPs, que podem ser observados nessas imagens de satélite. O que significa que das 12 bombas lançadas em Fordo, em cada um dos 6 buracos entraram um total de 2 bombas, uma seguida da outra. Isso permitiu que o impacto da primeira perfurasse até uma certa profundidade incerta, mas que com certeza não chegaria até dentro da usina concretamente. Assim, a segunda bomba entraria pelo mesmo buraco feito pela anterior e continuaria a penetração até provavelmente adentrar no interior da usina, causando assim a destruição pretendida. Esse tipo de ataque, de uma bomba seguir o caminho da outra, era extremamente importante, porque o Irão emprega técnicas de modificação do concreto em laboratórios em níveis muito avançados a nível mundial, justamente para suportar e resistir a ataques de bombas destruidoras de bunkers. Esse tipo de ataque não visa destruir completamente a instalação subterrânea, mas sim causar importantes danos a entradas, sistemas de ventilação da instalação, sistemas elétricos ou atingir alguma sala que contenha equipamentos considerados sensíveis para a continuidade das atividades da usina, como por exemplo uma das salas que abriga as centrífugas para o enriquecimento do urânio, causando assim importantes atrasos ao programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irão. Mas a missão também foi impressionante por outros fatores como estes. The strike package was supported by U.S. Strategic Command, U.S. Transportation Command, U.S. Cyber Command, U.S. Space Command, U.S. Space Force, and U.S. European Command. O Strike Package que o general se refere é o grupo dos 7 B-2 Spirits. Ou seja, nessa missão, 6 divisões de comando estiveram diretamente envolvidas no planeamento e execução dessa missão. Mas tem mais. At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. É aqui onde a excelência do perfeito sincronismo entre tempo e logística de todas essas divisões de comando fica evidente. Enquanto os B-2 Spirit se aproximavam de Natanz e Fordo com escolta de caças de 4ª e 5ª geração para qualquer ameaça de míssil ou outros caças interceptadores do Irão, um submarino nas proximidades da costa do Irão lança pouco mais de 2 dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk já abordados aqui no canal, em direção à usina de Isfahan, a terceira usina-alvo do ataque. Mas por conta da localização do submarino e do tempo de voo dos mísseis até a usina, eles são lançados muito antes, de maneira que atinjam Isfahan de maneira precisa e muito bem calculada, logo após Natanz e Fordo serem bombardeados pelos B-2 Spirits, mantendo assim o elemento surpresa. Isso considerando que os B-2 Spirits estavam em voo já há mais de 18 horas ininterruptas.
E com esse ataque, estima-se que os Estados Unidos gastaram mais de 60% do seu arsenal conhecido de MOPS.